Vamos agora ao terceiro tópico da nossa lição, trabalhando com alegria. O que Deus providenciou na perfeição do Éden para a felicidade de nossos primeiros pais? Vivendo num jardim, aquele ambiente gostoso, aprazível, era ficar na rede o dia todo, apesar que não tinha rede. Será que era assim, irmão Jonas? Não, não era assim, né? Aqui fala o que Deus providenciou, né? Lá em Gênesis 2, verso 15, fala que o homem, né, e a mulher foram colocados ali no Éden para lavrar e guardar aquele ambiente. Então, na verdade, para ser assim bem objetivo, foi o trabalho. Eles não viviam ali à toa, né? Na verdade, nós temos hoje uma concepção muito errada do que seria uma vida alegre e feliz, né? Então, é divulgado constantemente que uma vida fácil, isenta de responsabilidades, sem compromissos, isso é uma vida boa. Mas mesmo lá no Éden, antes do pecado, Adão e Eva tinham atividades a fazer. Então, o trabalho, na verdade, é uma bênção. O trabalho foi criado por Deus desde o Éden, ali antes do pecado. Então, eles tinham uma atividade. É claro que a atividade deles não era comparada à nossa, né? Sim. Hoje, na linguagem bem popular, nós morremos de trabalhar, né? Para sustentar a família. Sim. Adão e Eva não tinham que morrer de trabalhar, entendeu? Mas eles tinham uma atividade. Isso ocupava a mente, evitava, vamos dizer assim, aquela mente vazia. Hoje também, né? Hoje é uma proteção. Sim. O trabalho nos protege de uma vida ociosa e que vai proporcionar o pecado também, ou seja, no sentido de mente vazia é a oficina do inimigo, né? É um ditado comum, né? Então, a pessoa vai ser levada realmente a coisas erradas. Então, lá no Éden, nós temos aí essa atividade que Deus designou para Adão e Eva. Exato. Tem até uma frase da nota que diz exatamente isso, que após o pecado, enfim, saindo do Éden, Deus deu o trabalho como uma defesa contra a tentação e uma fonte de felicidade. Então, muitas pessoas que se queixam do trabalho, às vezes nós percebemos também que a nota da sua vida, nota tônica da sua vida, é de tristeza, de lamúria e tal. Agora, aquele que de fato gosta do trabalho, gosta de trabalhar, geralmente são pessoas felizes, são pessoas que estão ocupadas, a mente está sempre pensando em alcançar, em conquistar, em compartilhar, existe atividade, existe felicidade nisso, né? E como o irmão disse, a mente fica ocupada, deixando menos espaço para as influências e os ataques de Satanás. Inclusive, a palavra de Deus, quando faz menção do pecado de Sodoma e Gomorra, lá faz menção da fartura do pão e da ociosidade, né? A mente desocupada, as pessoas não tinham muito. E aí nós temos aquilo que se tornou proverbial ao longo das eras, os pecados praticados nessas cidades que foram destruídos por Deus. Verdade. Por Deus. Muito bem, então Deus já lá no princípio, lá no Éden, deu aos nossos primeiros pais e mesmo após o pecado isso permaneceu e permanece e precisamos ver no trabalho essa bênção que Deus deixou para todos nós, para a nossa ocupação e para a felicidade. Eu até considero, Luzirley, que essa ideia, né, de que o trabalho é uma maldição, isso é a ideia do inimigo mesmo, entendeu? Colocar no coração das pessoas que o trabalho é uma maldição. Para que as pessoas busquem a ociosidade. Busquem a ociosidade. E fiquem mais, com a mente mais vulnerável aos seus ataques. Aos seus ataques, exatamente. Então, eu acho que pode até ficar aqui bem fixo aí na mente de quem está nos assistindo, né? Que o trabalho é uma bênção. Não esqueça disso, né? Agora, pergunta B. O que Jesus veio fazer neste mundo e que reação essa obra exerceu sobre ele? Lucas fala que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus veio aqui nessa terra com uma missão. Morrer na cruz para nos dar a salvação eterna, né? E que reação nessa obra exerceu sobre ele é a alegria. O capítulo 15 de Lucas é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos, né? E a cada momento que é achado o que estava perdido, fala que é uma alegria, né? Alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha perdida. Aqui é citado o exemplo da ovelha, né? Mas nos outros exemplos também, que tem no capítulo 15, sempre tem essa alegria. Então, quando Jesus, vamos dizer assim,
saiu ali do túmulo no domingo, né? Ali quando ele ressuscitou, naquele momento já foi um momento de alegria, né? Porque a missão dele estava cumprida. Uhum. E agora a humanidade que estava condenada à perdição eterna, agora tinha esperança de salvação e de vida eterna, né? Então, é alegria mesmo, né? A alegria de Cristo. Exatamente. E a expressão que fica bem nítida ali no verso é: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E depois a sequência: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, cada vez que nós nos arrependemos diante de Deus, que cada pecador, né, se curva penitente diante de Deus, suplicando graça e misericórdia, isso causa uma manifestação de alegria e de júbilo nas cortes celestiais, né? Nós podemos também, Luzirley, pegar aqui essa parte que Jesus fala, né? Alegrai-vos comigo. Uhum. Então, na verdade, essa alegria de ver almas salvas, que é natural em Cristo, deve ser natural na igreja também. Uhum. A igreja precisa se alegrar em salvar almas. Sim. Então, às vezes, a igreja está tão acomodada, as pessoas estão perecendo, né? Sem salvação, e nós estamos acomodados. Jesus quer compartilhar essa alegria conosco. Ou seja, quando nós saímos para pregar o evangelho e almas são salvas através do trabalho que nós desenvolvemos, nós estamos compartilhando com Cristo dessa alegria de ver almas salvas. E lá no céu, a inspiração diz que essas pessoas vão vir nos agradecer depois, né? Uhum. E daí, nesse aspecto que o irmão também comentou, de que somos participantes, né, desse trabalho de conduzir almas a Cristo, daí tem uma frase que está logo, a terceira frase do segundo parágrafo, que diz assim: eles próprios crescem à medida que tentam ajudar os outros. Então, na medida em que nós ajudamos pessoas a serem conduzidas aos pés de Cristo, nós mesmos também somos fortalecidos nesse caminho, nesta graça, e desfrutamos da alegria do trabalho e do fruto desse trabalho, daquele fruto que nós vemos no presente, e também alcançaremos a alegria eterna quando virmos na eternidade, de fato, a amplitude de tudo que foi alcançado por aquilo que o Senhor nos usou, né? É verdade. Coisa maravilhosa pensarmos isso. Com certeza. Muito bem, então nesse terceiro tópico nós vimos que devemos trabalhar com alegria, sejam nas atividades corriqueiras do dia a dia, seculares, né? O comprar, o vender, o conquistar o pão de cada dia, como também o trabalho que fazemos para conquistar almas por Cristo. Todas essas atividades nos proporcionam alegria e devemos, de fato, expressar essa alegria, porque às vezes nós até temos alegria ou ficamos mais ou menos assim, né? Mas não compartilhamos. Nós somos muito mesquinhos em compartilhar desses momentos de alegria que o Senhor nos proporciona, né? Nós precisamos falar: olha, estou muito feliz porque o Senhor tinha lá uma atividade para fazer e o Senhor me ajudou. Estou muito feliz porque saí para distribuir folheto, encontrei uma pessoa que aceitou e tal, foi muito legal o diálogo que tivemos. A gente precisa falar disso. Ao falar disso, a alegria se manifesta em nós, contagia as pessoas e o ambiente, né, ao nosso redor fica numa atmosfera diferente. Muito bem, então esta é a proposta de Deus para nós e que nós possamos viver no nosso dia a dia. Amém?